Olá a todos, meu nome é professor Jesus, eu sou doutor em psicologia, estou aqui para dar continuidade à discussão sobre os fundamentos da grupoterapia. Basicamente, nesse momento nós vamos falar de um outro autor, que é o Pichon Rivière, que vem na mesma linha de construção do conhecimento de Bion, de Fuchs e obviamente de Freud. Pichon Rivière ele tem algumas características importantes para nós, especificamente, a sua ligação com a América do Sul, principalmente com a Argentina, né? Ele é oriundo, ele nasceu na Suíça, mas fica lá muito pouco tempo, depois forma-se e constrói sua carreira na Argentina. Ele vai trazer também para a gente a experiência dos hospitais, principalmente uma experiência muito específica, que é em determinado momento acontece uma greve de técnicos na Argentina, técnicos de enfermagem. Aí eles começam a fazer novas experiências no campo hospitalar. E ele vai fazer esse trabalho de buscar alguns pacientes que tinham possibilidade de reorganizar e de ajudar no funcionamento do hospital. Pichon Rivière vai ter uma articulação com a psicanálise, mas uma articulação também com a psicologia social e a sociologia. Então ele vai ter trabalhos, ele vai ter depois no final da sua carreira uma graduação muito forte vinculada à constituição da psicologia social. Pichon Rivière vai definir para a gente grupos, segundo Lúcia Afonso, como esse conjunto de pessoas ligada no espaço e no tempo, dentro de um quadro, articuladas pela mútua representação interna. Então, conjunto de pessoas ligadas ao espaço e tempo, articuladas pela representação interna que elas têm. Então, tem algo interno que articula elas ali, que se propõe explícita ou implicitamente a uma tarefa. Então, vão lá com o objetivo direto da execução de uma tarefa, explicitamente ou implicitamente, interatuando numa rede de papéis com estabelecimento de vínculos entre si. O Pichon Rivière vai trazer agora um pouco mais essa função dos papéis, vai trazer fortemente essa relação dos vínculos ou da transferência que já estavam postas ali, mas nessa perspectiva de uma representação na busca de uma tarefa ali. Ele vai ter como fundamento da tarefa grupal uma superação. Né? Os fundamentos da tarefa grupal é superar ou resolver situações fixas e estereotipadas. Então, para Pichon Rivière, os grupos eles precisam superar determinadas situações fixas, determinadas situações que impedem o desenvolvimento do grupo, possibilitando a transformação em situações flexíveis, que permitam questionamentos, sempre favorecendo o diálogo, sempre favorecendo o debate, numa lógica dialética de reconstrução, de antítese ali sobre os conflitos que perpassam o grupo. Pichon Rivière vai falar também que existem suposições básicas, ou medos básicos que são originários. Quer dizer, suposições básicas é o Bion, né? Ele vai falar sobre medos básicos que são originários dessa organização do grupo, e principalmente do grupo operativo. Ele vai falar do medo à perda e medo ao ataque. Bom, esse medo de perda ao ataque, eu usei esse exemplo aí do casal, porque às vezes a gente vê numa relação dual essa condição de que o sujeito, um ciúme extremo, que é uma medo da perda, e parte para o ataque. Então, o grupo vai viver um pouco isso. Nessa relação da constituição dele, ele vai viver sempre um medo,
o grupo se esfaleça, que o grupo termine, e aí ele vai começar uma ansiedade diante que isso pode acontecer e diante de uma paranoia em relação aos outros. E também essa perda, né? O grupo pode perder, pode se esfacelar. Então, ou ele parte para o ataque na perspectiva paranoide, ou ele parte para a condição de depressão. Ele pode começar a se imobilizar diante de algo que pode vir muito grande. Então, a lógica do grupo, entendam que quando a definição vai falar lá que o grupo tem que superar, essa superação ela vai estar sempre vinculada com uma resistência, com uma mudança básica que vai chegar no grupo. Bom, medo da perda, como a gente já disse lá, o medo de um processo de mudança que provoca perdas daquilo que foi sedimentado no ser da pessoa, e aí vinculada com uma ansiedade depressiva ali. E o medo do ataque é o temor daquilo que está por vir, desconhecido, aí cria uma ansiedade paranoica. É importante entender que existe uma ansiedade, que é uma antecipação do que pode vir. E aí eu posso me deprimir com isso, ou eu posso começar a criar uma relação paranoica. A tarefa operativa, ela busca quebrar isso. Resolver, diminuir os medos básicos para haver mudança necessária na aprendizagem ou futuro. Então, a tarefa em si, ela tem que perpassar por várias condições para poder desconstruir esses medos que estão presentes ali. John Rivière vai falar que existe, como também vai existir etapas dessa tarefa. Então ele vai falar que existe uma pré-tarefa, uma tarefa e um projeto. Talvez uma tradução bem básica seria o início, meio e fim. Mas não o início, meio e fim rápido. O início, meio e fim vai precisar de uma elaboração desses processos. Então, uma relação básica para a tarefa. Um trabalho referente ao período inicial de um grupo, domina os medos básicos, uma resistência de mudança, se eu vou participar ou não desse grupo, esse grupo vai me aceitar, porque o sujeito que entra, ele é um fenômeno de mudança ali, os mecanismos de defesa. Então, essa pré-tarefa é uma tentativa de estabilização daquilo ali, né? Então, é uma etapa em que todos os dispositivos que os participantes colocam na atividade grupal têm a função de pôr a salvo o existente dos sujeitos implicados no grupo. Então, eles estão tentando manter o grupo. A tarefa consiste na elaboração das ansiedades, num conhecimento sobre aquelas ansiedades ali que foram postas na tarefa, já buscando uma organização para lidar com aquilo ali. Resolução das ansiedades em um projeto futuro, ruptura de estereotipias. Como assim ruptura de estereotipias? Bom, o início do grupo é muito constituído por aquilo que eu acho de um, aquilo que eu acho de outro, e aí com o desenvolvimento eu vou desconstruindo isso. Como que isso vai acontecer? No processo da tarefa, no processo de exposição dos conflitos, no processo de diálogo, no processo de uma comunicação clara daquilo aí. Bom, vai ter a reparação das redes de comunicação, leitura crítica da realidade, ação ativa da realidade. A tarefa em si, ela vai ter lá a exposição de questões explícitas e implícitas, como a gente já falou. Essas condições precisam ser trabalhadas. Precisam ser trabalhadas as condições implícitas e subjetivas, inconscientes. E aí, dentro dessa tarefa, vai ter aquilo que a gente já falou, a ruptura dos estereótipos, uma rede de comunicação que tem que ser clara. A discussão de comunicação no grupo é algo que é muito pertinente, ela precisa ser elaborada e clara para poder desmobilizar, para poder dar clareza na resolutividade a algumas questões postas ali. O projeto em si já é quando o grupo consegue organizar os seus conflitos para execução de alguma coisa. Já consegue ver que tem uma perspectiva futura para o grupo.
inclusive até uma perspectiva futura para o grupo até acabar. Mas ele já conseguiu elaborar aquilo ali, conseguiu organizar os conflitos e já pode seguir. Um exemplo que eu dei na discussão de bio lá, você entra na sala de aula, primeiros períodos, as pessoas estão tentando se conhecer, conhecer seus conflitos, colocando seus medos lá. Chega no meio do curso, já tem uma elaboração desses conflitos, já estão na tarefa, já estão... Aí chega no final do curso, já tem algo mais claro, eles sabem para que estão ali, já sabem lidar com seus conflitos, já sabem atacar para a resolução daquele projeto que estava ali, que é a conclusão do curso. Inclusive, perspectivas futuras. Então vamos fazer uma especialização. Então, eu estou dando um exemplo aqui de um período longo de um grupo operativo, de uma leitura sobre o grupo. Mas isso pode acontecer de uma forma mais compacta também dentro do grupo. O que Pichon Rivière traz também para a gente é que preciso ter uma leitura vertical e uma leitura horizontal. Eu preciso ter uma verticalidade, eu preciso compreender o indivíduo que está no grupo, eu preciso compreender aquele participante, preciso compreender a totalidade do grupo. Quem que é esse sujeito que está participando do grupo de mulheres que são abusadas? Quem que é essa mulher? Onde que ela vem? Como que esse grupo se constitui? Como esse grupo se constituiu? O que essas mulheres têm em comum? Essa relação é sempre importante para a leitura do grupo. Dentro disso, John Rivière vai falar que é o seguinte: existe algo existente, explícito no grupo, existe algo que sempre emerge no grupo. E, de acordo com o que o grupo vai movimentando, as coisas vão aparecendo lá nos processos da tarefa, então conflitos vão aparecendo, as ligações, as coesões. E aí, explicitamente, a gente vai precisar de alguém para interpretar esses acontecimentos que estão surgindo e expor esses acontecimentos para o grupo. Então, aqui a gente já vai ver, inclusive, o Pichon Rivière falando sobre a interpretação, falando sobre a necessidade de alguém coordenar, de alguém dirigir. Consiste em procurar um fazer explícito, implícito. O modelo psicanalítico de tornar consciente o inconsciente. Não se analise o vínculo com o terapeuta, sim o que com a tarefa na qual o coordenador, como cada membro, estão igualmente compreendidos. A finalidade geral da interpretação é o esclarecimento em termos de ansiedades básicas. E aí, esse coordenador ele vai também poder observar quem que são os papéis que estão perpassando ali no grupo, ou qual o papel que ele mesmo está sendo colocado no grupo. Ele pode ter o papel de porta-voz desse que vai ser depositário da fala, da ansiedade, dos conflitos do grupo. Ele pode ser o bode expiatório, né? Aquele que é culpabilizado pelas questões do grupo, qual o grupo funciona, porque o nosso líder não faz isso, não faz aquilo outro. Ou ele pode ser aquele que também que sabota o grupo de uma forma muito má, de uma forma muito ingênua, né? Então, ele está lá no papel de só um mero representante, mas sem sem fazer uma ligação, sem fazer uma interpretação, sem fazer um desenvolvimento. E pode também, ele usa aqui, os líderes presentes no discurso do Levin, o laissez-faire, o democrático, o autocrático, o demagógico. Ele acrescenta que é esse sujeito que produz um discurso, mas não condiz com a realidade desse próprio discurso. A teoria do vínculo é essa teoria da transferência que ele vai aprofundar. Ele vai aprofundar nas relações ali entre dois sujeitos, mas entre o terceiro do grupo, entre a ausência daquela pessoa que não está. Então eu posso estar lá no grupo falando como se fosse a minha mãe. Então, a compreensão desses vínculos que se estabelecem. Outra coisa que é Pichon Rivière extremamente fundamental
esse esquema conceitual referencial operativo, que vai definir como ECRO, que é compreender o grupo a partir de um esquema, de uma elaboração, de uma organização, de uma leitura sobre aquilo ali, trazendo conceitos e referências à operação para a execução da atividade. Então, lá, esquema é um conjunto articulado de conhecimentos que permite uma construção de um modelo de apreensão da realidade. Então, eu preciso de uma estrutura, de uma compreensão do entorno social e do sujeito inserido no social. Esse é o esquema. Conceitual. Os elementos conceituais, eu preciso ler o grupo com elementos. Então, lá, com os medos básicos, com a tarefa, com a resistência, com os elementos motivacionais. Trazendo também um referencial, conhecimento adquirido ao longo da vida e aqueles que vão surgir em decorrência da mudança e releitura da realidade. Eu trago o conceito e trago também uma referência que é um conhecimento, é o knowledge, que o Bion vai falar também, que é um conhecimento que se desenvolve ali no grupo para a execução da tarefa. Então, eu preciso olhar o grupo dentro do esquema que ele está, dentro da estrutura que ele está. Preciso olhar esse grupo com conceitos, preciso olhar esse grupo com o que é produzido de conhecimento para a chegada da execução da tarefa, do trabalho operacional, da ação mais explícita. O Revier vai falar também que existe alguns vetores, algumas articulações que perpassam pela lógica do grupo, que é o pertencimento, a comunicação, a cooperação, a aprendizagem, a tele e a pertinência. Ele vai falar que tudo se organiza quase como um cone que vai construindo essas relações aí, vão aglomerando até chegar lá no final algo mais real, ou também de uma forma helicoidal, né? De uma forma que as coisas estão passando ali para o grupo não tem uma ordem desses vetores que perpassam pelo grupo, mas tem um encontro deles ali continuamente no grupo. Pertencimento, como cada membro se implica com a atividade. A comunicação, se houve uma comunicação, um vetor de avaliar a comunicação aberta durante o desenvolvimento. A cooperação, se houve pessoas se entenderam ali, possivelmente uma manifestação de ajuda ou de troca para a resolutividade. Aprendizagem, os indivíduos estão aprendendo, eles estão avançando. E aquele que é uma disposição positiva dos membros do grupo entre si. Se houve uma releitura desses sujeitos dentro do grupo, quase uma reprodução de imagem deles para a compreensão da operação do grupo. Pertinência, se houve uma sensibilização, reflexão, se aquilo produziu alguma coisa pertinente para esses sujeitos do grupo. Esse coordenador, dentro dessa perspectiva do grupo operativo, dentro do ECRO, né, dentro dessa leitura do esquema, da referencial, do conceituação e da operação, ele vai precisar de ter estratégias táticas, técnicas e logísticas para dar com o grupo. Esse sujeito ele vai estar participando do grupo, indicando operações e pensando nos passos do desenvolvimento do grupo. O coordenador não deve responder às questões, mas para ajudar o grupo a respondê-las. Ele está ali para orientar, para desenvolver com o grupo. Ajuda os membros a parar, verificar, refletir e concluir sobre o que paralisa as atividades e angústias básicas. Então, ele vai ter essa perspectiva aí da logística, da estratégia, da tática, e normalmente o grupo o coordenador é associado a um outro sujeito, a um observador, né? Ele não é participante do grupo, ele auxilia com suas anotações o coordenador. Alguns pontos que devem ser observados em um grupo operativo: medo, dominante, tensão. Aqui a gente vai ter um outro sujeito para ajudar na análise do grupo. Em algumas outras metodologias, por exemplo, como
as metodologias de grupo focal, você vai ter esse observador sendo um sujeito dentro do grupo. Ele é sim um participante do grupo, mas como uma fonte, como uma ligação com aquele coordenador para falar sobre essas angústias. Isso vai aparecer lá mais claro nos grupos focais, que é uma outra perspectiva, que é a determinação mais rápida. Mas você vai ver essa função do observador. Então, aqui a gente vai ficando com as nossas referências. A gente deve ver ainda um pouco do psicodrama do Moreno e um pouco também da leitura do Paulo Freire sobre as rodas de conversa e sobre as articulações que acontecem lá. Okay? Abraço.